Olá a todas, bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso desafio da cueca menstrual. Hoje vamos começar a confecção e vamos fazer então aquela que será a parte da cueca que é como se fosse um penso. Vamos utilizar uma máquina de costura doméstica, não precisamos de utilizar uma overlock e é importante começarmos já a pensar que vamos precisar eventualmente de uma agulha ballpoint ou jersey ou stretch que não seja muito fina. Portanto, eu estou a utilizar agora uma 80. No entanto, vocês depois, dependendo também da gramagem, da grossura da vossa malha, vão precisar de 90, mas nunca de menos do que 80, porque como depois a determinada altura vamos cozer várias camadas, é preferível termos uma agulha um pouco mais grossa. Eu agora, na realidade, não precisava de ter já a agulha jersey ou ballpoint colocada na máquina, porque eu vou começar por costurar as minhas camadas absorventes. Só quando eu depois colocar a última camada, aquela que vai ficar em contacto com o corpo, é que eu então vou precisar de ter já a agulha jersey ou ballpoint ou stretch colocada na máquina, ok? Portanto, vamos começar. Temos aqui, então, todas as camadas do nosso penso, a impermeável, todas as absorventes e a respirável, que vai ficar em contacto com o corpo. Para já, vamos descartar a respirável e a impermeável, ok? Portanto, vamos nos focar só nas absorventes. No entanto, pensem comigo, nós não podemos aplicá-las todas ao mesmo tempo. Então, posso fazer por ordem, da mais pequena para a maior. Portanto, posso aplicar primeiro estas duas, uma com a outra, depois aplicar esta média com a seguinte e depois aplicar todas na principal. Vamos só ver aqui as definições da máquina. Eu preciso de colocar no ponto zigue-zague. O comprimento do ponto que eu vou colocar vai ser o 3 e a altura do ponto que eu vou colocar vai ser o 3 também. Aqui na altura do ponto vocês podem ter, dependendo da vossa máquina, podem ter definições diferentes. Normalmente é onde temos este símbolo do zigue-zague, porque vai definir a altura do nosso zigue-zague, ok? E a altura deve ser igual ao comprimento. Vamos começar. Aqui é importante que com as curvas eu possa baixar a agulha para me ajudar a que o zigue-zague fique mais direitinho. Portanto, ou seja, quando eu sentir que com as minhas mãos eu não consigo virar a peça a tempo, o melhor é sempre baixar a agulha, levantar o pé calcador e rodar a peça. Chegando ao final, a minha costura vai ficar assim, à beira do tecido mais pequeno. Agora vamos fazer o mesmo, aplicando aquilo que nós acabámos de costurar à camada seguinte, maior, ok? Centramos bem uma na outra e voltamos a fazer o mesmo processo à beirinha agora da camada seguinte. E já está. Portanto, por fim, vamos aplicar as 3 camadas extras já juntas na camada principal. E vamos centrar as peças o mais possível. E já está. Portanto, já temos aqui as nossas 3 camadas extras colocadas na camada principal. E eu queria aqui referir uma questão.
Eu optei por fazer as camadas desta forma, porque eu sei que vou utilizar esta cueca maioritariamente para o meu dia-a-dia, e portanto vou andar em pé, ok? E sei, conhecendo o meu fluxo, que ele vai se centrar maioritariamente aqui, no meio, e que vai se espalhar gradualmente pela parte de trás e pela parte da frente. Então o que eu fiz aqui foi garantir que tanto na parte de trás como na parte da frente eu tinha camadas que iam gradualmente diminuindo, não é? À medida que vamos aproximando do centro, sendo que elas no centro são onde elas são mais absorventes. Agora, se vocês usam isto maioritariamente, por exemplo, para a noite e dormem de barriga para cima, eu aconselhava-vos a que esta parte de trás fosse então, tivesse mais camada, ou seja, tivessem quase isto, mas depois a preencher mais aqui a parte de trás. Ou se, por exemplo, dormirem com a barriga para baixo, se calhar fazia mais sentido que a parte da frente tivesse mais protegida. Portanto, vocês é que conhecem depois melhor o vosso fluxo do que ninguém e percebem onde é que precisam então das camadas extra e de que dimensão. Agora, vamos colocar a camada respirável sobre todas as camadas absorventes. E aqui o que eu quero fazer é prender a minha peça, as minhas camadas, com alfinetes à beirinha ou até utilizando. Estava a ter uma dificuldade com este tecido que eu optei por usar para os respiráveis por dois motivos. Ele agarra muito pelo e a máquina não estava a conseguir costurá-lo bem. Então eu optei por deixá-lo de parte para outro projeto e vou utilizar então o forro de fato de banho. Portanto, vou colocar o forro de fato de banho sobre as camadas absorventes que já estão costuradas umas nas outras e vou então colocar alfinetes aqui mesmo à beirinha. Só para garantir que a malha não se mexe quando eu for costurar agora na máquina. Por opção, podem usar em vez disso molas, portanto, poderiam colocar as molas assim para vos ajudar a manter a peça no sítio. Depois disso, queremos então marcar aqui o meio para fazer a costura que vai criar o vale aqui no meio do nosso penso. Então eu vou utilizar aqui um esquadro para me ajudar, podia também ser uma régua. A ideia é encontrarmos aqui o meio. Vou marcar aqui com giz. Vou encontrar também aqui o meio. E vou unir aqui as duas marcações. Este giz é um giz de alfaiate e é esse marcador que vocês têm que utilizar para marcar a vossa peça. Em alternativa, podem usar um lápis de carvão ou então um marcador de tecido, que existem os que saem com o tempo, os que saem com a água, os que saem com o calor. Neste caso, como não vamos passar a nossa peça a ferro, aconselho ou o giz de alfaiate, ou estes que saem com água, ou os marcadores que saem com o tempo. Então agora vamos fazer uma costura aqui no meio, com a nossa máquina de ponta direita. Tenho então aqui a minha peça por baixo do pé calcador, alinho o meio do pé calcador pelo traço que fiz a giz e baixo o pé calcador. Estou com um ponto zigue-zague com comprimento de ponto e altura número 3. Vou então começar. Garantam que estão a fazer esticar ligeiramente o tecido assim, para que evitar as ondas, estas ondas assim, estão a ver, para não fazer pregas.
O nosso ponto vai ficando, deixa eu ver se consigo-vos mostrar, vai ficando assim. Aqui vou só tirar daqui esta mola para ser mais fácil. E vai ficar então assim. Agora que já temos a nossa costura feita aqui no meio, vamos pegar na peça plastificada, ok? E aqui também é importante vocês verificarem qual é que é o lado que parece que tem mais rugosidade, ok? Se usarem um material deste género, que tem de um lado que é um pouco mais liso e do outro um pouco mais rugoso, coloquem o rugoso em contacto com as camadas absorventes, ok? Isso vai servir para que o nosso sangue não deslize tão facilmente quando trespassar então as camadas absorventes e entrar em contacto com o plastificado. Agora, o que é importante? Nós não vamos costurá-lo assim, vamos costurar esta parte. Então vamos colocar, se este aqui é o avesso e este aqui é o avesso no penso, eu vou colocar direito com direito, ok? E aquilo que eu quero fazer é colocar então as molas e quero ir costurar ali na máquina de ponta direito, aqui, ok? Vou costurar à largura do calcador. Então agora vou costurar o redondo da frente, unindo a camada plastificada com as outras camadas que já estão juntas, com um ponto reto, ok? Vou rematar aqui e depois rematar aqui. Portanto, vou fazer esta costura aqui. Aqui é importante que vocês coloquem o plástico para baixo, caso não tenham um calcador específico para cozer plastificados, ok? Eu vou colocar então a minha peça assim, garantindo que o plástico está bem direitinho aqui deste lado, e vou cozer à largura do calcador. Portanto, vou alinhar o calcador aqui pela extremidade do tecido, garantindo que a agulha está centrada no meio do calcador. Vou então começar por matar. Vou ajeitando a minha peça à medida. Pronto. E fica então uma costura assim. Então já fizemos então aqui a nossa costura. O que vamos fazer agora é dar aqui uns pequenos cortes. Só para ser mais fácil virar os cortes estão afastados entre si cerca de 1 cm, a 0,7 cm. E agora o que vou fazer é então virar a minha peça assim, para o plástico ficar aqui deste lado, ok? Para ficar do lado certo. E agora o que nós queremos é alinhavar aqui estas camadas, mas ainda não o vamos fazer. Porquê? Porque uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é costurar depois esta parte com a cueca. Então há de ser esta primeira parte que nós vamos querer alinhavar. Para isso, podemos fazê-lo com a máquina ou então à mão. Eu aconselho à mão porque nós aqui estamos a trabalhar com camadas com comportamentos diferentes. Uma elástica, um não tecido não elástico e um plástico. E portanto, aqui o que queremos fazer é alinhá-los o melhor possível uns com os outros. Colocar
as nossas molas a ajudar aqui o alinhamento, ou a manter o alinhamento, e depois com uma agulha alinhavar. É importante que as camadas estejam todas direitinhas e alinhadas umas com as outras. Se existir alguma discrepância aqui entre camadas, não se preocupem, porque à partida o vosso pencil vai ser maior do que a vossa cueca, ok? E nós depois vamos ter que aparar e acertar esta diferença de qualquer maneira, ok? Portanto, não se preocupem se isto acontecer. Vamos então alinhavar. Então aqui a minha agulha, enfiada com linha de alinhavar. A linha de alinhavar é uma linha que se arrebenta mais facilmente, é de algodão, mas é pouco torcida. E eu então vou alinhavar aqui na parte redonda das costas. Quero que a minha agulha passe só à beirinha, ou seja, temos que nos lembrar que temos cerca de 1 cm de valor de costura e, portanto, eu não quero que alinhavar para fora de 1 cm de valor de costura, eu quero alinhavar para dentro, porque como agora já estou a apanhar a camada plastificada, não quero fazer furos que fiquem depois no interior do meu penso, ok? Agora aqui vamos ir tirando as molas à medida que vamos alinhavando. Pronto, não é necessário rematar, porque este ponto também não vai ficar aqui durante muito tempo. E, para já, temos então o nosso penso feito, para depois então ser aplicado nas duas partes de cuecas, frente e costas. E vamos fazer isso e vamos ver isso no próximo vídeo. Até logo!